Fala empresário ou empresária, eu me chamo Ítalo Marcel, fico muito feliz de ter você aqui comigo, tá? Hoje eu sou especialista em liderança e gestão, sou mentor de empresários, tenho vários negócios em ramos diferentes e eu tô aqui hoje para poder te ajudar a você realmente ter uma gestão eficaz dentro do seu negócio. Por que isso? Porque eu vejo que a maioria dos empresários, eles sentem dificuldade em gerir um negócio, sentem dificuldade em realmente ter resultados melhores, em crescer o seu negócio. Então hoje, a partir dessa aula que eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como mapear os processos que acontecem dentro do seu negócio. E não só isso, como você também construir um plano de ação. Através dessas execuções, do que eu vou te ensinar hoje e também os materiais que eu vou estar te entregando, você já vai colocar em prática amanhã e pode ter certeza que vai ter resultado, tá bom? Então eu quero que você preste muita atenção e eu quero o seu compromisso. Eu quero o seu compromisso em aprender aquilo que eu vou te ensinar e, consequentemente, colocar em prática aquilo que eu vou te entregar, tá bom? Então vamos comigo, ó. Veja, para você realmente ter uma gestão, é necessário que você faça um mapeamento dos processos. Ítalo, o que é que significa isso? Todo negócio, independente do tipo de negócio, ele tem processos. Existem processos dentro dele. Como assim? Você fazer uma venda é processo, você atender um cliente é um processo, você produzir um produto é um processo, você comprar material é um processo, você pagar uma conta é um processo, você reunir sua equipe é um processo. Tudo isso são processos que acontecem dentro de qualquer tipo de negócio, certo? E o que é que acontece? Hoje, na realidade, na prática, a maioria dos empresários, eles sentem dificuldades de mapear esses processos. Eles não medem, eles não metrificam. Logo, eles não conseguem escalar, não conseguem crescer. Então, o que é que eu estou querendo dizer para você aqui, tá? Se você não mapeia, se você não metrifica aquilo que acontece dentro do seu negócio, fica muito mais difícil de você melhorar. Porque você só consegue melhorar aquilo que se mede. Pegou aí a visão? Então veja, o que é que eu quero que vocês façam aqui hoje? Eu quero que vocês façam o checklist, o mapeamento dos processos que acontecem dentro do seu negócio, para que, consequentemente, depois, vocês melhorem aquilo que acontece. Tá? Então vamos trazer agora um exemplo para a minha realidade. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Como é que eu mapeio, Ítalo, esses processos? Eu tenho uma hamburgueria. E aí eu vou trazer para a minha realidade, tá? E depois vocês mapeiam baseado na sua realidade. Eu tenho uma hamburgueria. Vamos começar como se fosse do zero. Eu vou começar o dia do zero. Quais são os processos que acontecem do início, que é o ponto A, até o fim. O fim dos processos ali, que é a venda, né? A entrega do produto ao meu cliente. Então, quais são os processos que acontecem, né? Nesse início até o fim, né? Dos processos. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Então, primeiro a gente compra material, compra estoque, né? Então, vamos dizer que o ponto A, o início, seja a compra do material, da matéria-prima, né? A compra da matéria-prima. A gente compra lá carne, pão e etc. A gente comprou, fez a compra do estoque. E aí, eu já vou ensinar para vocês o seguinte, ó. Todos os processos que irão acontecer, existem responsáveis. Todos os processos que acontecem dentro de um negócio, você tem que colocar pessoas responsáveis por aqueles processos. Por quê? Porque quando a pessoa é responsável por aquilo que acontece, logo ela dá importância, logo ela gera o comprometimento, logo ela vai dar mais resultado. Então, muitas vezes, também acontece isso, infelizmente, existe a execução dos serviços lá dentro do negócio e não tem ninguém responsável. Só ali, não, fulano faça aqui, fulano faça ali, fulano faça aqui, ciclano faça aqui. E, consequentemente, ninguém é responsável. Ninguém é o pai da criança de dizer, caramba, eu me responsabilizo pelos resultados desse processo aqui, tá? Então, quando você coloca nome aos bois daquele processo, quem é o responsável, logo você tem a quem cobrar e logo aquela pessoa tem responsabilidade sobre aquilo. Então, vamos lá, venha comigo. Voltando aqui, ó. Ponto A. O ponto A é o início dos processos do meu negócio. E aí eu boto como compra do material, de estoque, compra da matéria-prima. Quem é que faz a compra desse material? É minha gerente operacional. Ela é responsável por toda essa compra de estoque, tá? Então, se der um problema na compra de material, eu já sei a quem cobrar, eu já sei quem é responsável. Então, aqui, ó, no meu ponto A foi a compra de estoque. Depois que compra o estoque, quem é que faz a conferência dessa compra, desse material? Aí eu tenho uma funcionária que faz a conferência da compra desses materiais. Por quê? Porque ela também é a responsável por outro processo que é o controle do estoque. Ela que é a responsável por controlar, ou seja, contar o estoque. Então eu tenho uma pessoa dentro dos processos que controla o meu estoque. Ok. Qual é outro processo também? Pera aí. Outro processo é a produção
do produto, né? Produzir, né? A matéria-prima que foi recebida pela compra, eu vou lá e produzo. Quem é que produz? Aí tem outra pessoa que é responsável pela produção, certo? Vamos lá. Outro processo. Quem é que faz o atendimento do meu cliente? Já é outro processo também que acontece dentro do meu negócio. E aí tem uma pessoa responsável para fazer o atendimento. Tá bom. E quem é o responsável também pela produção, aí pela finalização do pedido? Quem é que é o responsável pela finalização do pedido? Já tem outra pessoa também responsável pela finalização do pedido. E aí, depois de finalizar o pedido, tá tudo certinho. Quem é o responsável pela entrega do pedido? Já tem outra pessoa responsável pela entrega do pedido. E, consequentemente, depois que entregou o pedido lá, que é o ponto Z, quem é o responsável depois de fazer o pós-venda? Entrar em contato. Já tem outra pessoa responsável pelo pós-venda. Então entenda que são vários processos que acontecem dentro do negócio, que eu falei por alto, tá, pessoal? Existem vários outros. Quem é responsável pela limpeza, quem é responsável por tudo que acontece dentro de qualquer tipo de negócio. Dentro de qualquer tipo de negócio, existem diversos processos. A diferença é, as pessoas hoje só vivem os processos. A grande diferença de uma empresa que realmente cresce e uma empresa que não cresce é justamente você mapear os processos. Então a execução que vocês vão fazer, através do exercício que eu estou passando, tá? É você fazer o checklist de todos os processos, de tudo que acontece dentro do seu negócio. Então a partir de hoje, eu quero que vocês peguem, tá? O PDF que eu vou mandar para vocês baixem e elenquem aí tudo. Caramba, eu entrei na minha loja. Quem é que abre a loja? É fulano. Quem é que é responsável por fazer a limpeza? É ciclano. Quem é responsável por fazer isso? Fulano. É João. É Maria. O processo é esse. Vocês vão fazer um checklist do ponto A até o ponto Z, que é quando fechou a loja, o último entregou o pedido e tal. Todos os processos que acontecem, vocês vão elencar lá do ponto A até o ponto Z. Tudo que acontece dentro do seu negócio. Eu quero tudo. Não vai ter uma coisa que não acontece que não esteja lá, tá? Depois de vocês mapearem os processos, aí eu vou dizer pra você o seguinte, ó. Fica muito mais fácil. Fale pra mim, fica muito mais fácil. Sabe por quê? Porque você vai enxergar na palma da sua mão tudo o que acontece. Você vai dizer, caramba, é tudo isso que a gente faz? É tudo isso que a gente vive? É tudo isso que a gente executa todos os dias? É tudo isso. E aí, peraí, mas quem é responsável por isso? Você vai ver que tá pontas soltas. Você vai ver que tá de qualquer jeito. Porque tem várias coisas a serem feitas, que são executadas no seu negócio, e que as pessoas não têm responsabilidade. Logo, não vai ser efetivo. Então você vai elencar e, consequentemente, vai estar lá. Quem é o responsável por esse processo? Então, vocês vão mapear quais são os processos e quem são os responsáveis por aqueles processos. Certo? Essa é a atividade. E, consequentemente, o próximo passo é a gente fazer o plano de ação. Por quê? Não adianta você saber os processos, saber quem são os responsáveis, se você não pagar uma missão ali e dizer, meu amigo, bora, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer, vamos ter resultado. Então, dentro daquilo que você tem, daquilo que você enxergou, do que acontece dentro do seu negócio, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer processo de melhoria, vamos fazer o plano de ação aqui. E como é que eu monto um plano de ação? Também vai estar lá, uma planilha de plano de ação para vocês colocarem. É o quê? É pegar o seguinte, o que é que eu tenho que fazer? O que é que tem que ser feito? Primeiro passo, o que é que eu quero de execução ali no plano de ação? A ação é isso, é partir para cima. O que é que eu quero? Vamos lá, eu quero que tenha um controle de quanto está entrando de vendas. O quê? O que está entrando de vendas? O faturamento de vendas. Como? Eu quero saber como. Como é que você vai pegar essas informações? Você vai pegar através do sistema, tanto do aplicativo Delivery, como também do sistema do presencial, das mesas que vendem presencialmente. Pronto. Quem é o responsável? Quem é o responsável é Marcos. Você é o responsável, porque eu quero que você tenha um controle das vendas que foi feita no dia, tá? Então você é o responsável. E até quando? Eu quero esse mapeamento até hoje, ou até uma semana, depende da missão que está sendo paga, tá? Então quando você bota um plano de ação, você sabe qual é o processo, você sabe como deve ser feito esse processo, tá? E quem é que vai fazer esse processo? E por último, estipula prazo. Tudo tem que ter prazo, tá, pessoal? Se você não tiver prazo, você nunca vai ter meta, você nunca vai ter onde você quer chegar. Então isso aqui serve para que você saiba aonde você se encontra hoje e até onde você quer chegar, tá? Isso também serve para o seu negócio. Onde é que ele se encontra hoje? Você não sabe, né? Tá perdido, não sabe nem quanto é que ganha, né? Isso é o que acontece com a maioria dos pequenos negócios. Aí você quer chegar a um lugar, como se você não sabe nem onde você está?
Então vamos lá, vamos mudar essa realidade, tá? Então vamos lá. Crie plano de ações. Vocês vão criar plano de ação através da planilha, dentro dos processos que precisam ser feitos. Também processo de melhorias. Vai lá, pô, a gente precisa melhorar isso aqui que está acontecendo. Então, o que é que tem que ser feito? Como vai ser feito? Quem é que vai ser responsável por ser feita aquela mudança, aquela melhoria? E até quando? Eu quero prazo. Eu quero estipulado isso aí. Ah, Ítalo, então caramba, velho, isso aí vai muda muito a nossa realidade. Muda muito a realidade de um negócio. Porque você vai estar trabalhando com seriedade, você vai estar trabalhando com clareza aquilo que está acontecendo dentro do seu negócio. E aí não só isso, passei também um exercício agora, que depois de vocês fazerem isso aí, qual é o exercício, Ítalo? Como é que eu vou saber então qual é a melhor pessoa para poder executar essas ações? Qual é a melhor pessoa para ficar responsável por aquele processo? Aí eu trouxe para vocês o seguinte, eu trouxe para vocês um diagnóstico de perfil comportamental, que vocês também vão baixar aí nesse site, tá? Onde diz um exercício que vocês vão colocar em prática, você vai realizar e vai também realizar com seus funcionários, seus colaboradores, tá? Para você conhecer melhor sobre ele. Conhecer melhor sobre o perfil dele. Qual é o perfil dele? Ele é um cara que vai mais na execução, que não é tão controlado das coisas. Aquela outra pessoa ela é mais controlada. Aquela outra é mais analista. Aquele outro é mais comunicador, que gosta ali, pô, de venda, não sei o que. Então assim, você vai entender melhor sobre o seu funcionário. Você vai entender melhor sobre você. Consequentemente, quando você tiver o mapeamento dos processos, quando você estiver enxergando tudo que acontece no seu negócio, aí você vai entender agora o próximo passo. Sobre sua equipe, você vai entender sobre sua equipe através do diagnóstico do perfil comportamental, simples e prático de realizar, que isso já no PDF fica claro como executar, tá? E consequentemente você vai montar um mapa da equipe, que eu botei também, tá? Eu botei como para vocês executarem, um mapa da equipe para você colocar lá, funcionário tal. Ele é responsável por isso, porque você já estabeleceu qual o processo ele é responsável, tá? E qual é o perfil comportamental que ele tem. E você sempre vai fazer essa análise dele. Você sempre vai analisando ele, o desenvolvimento dele. Por quê? Funcionário é isso. Você tem que ensinar, mostrar, desenvolver e tá sempre ali, ó, sempre observando os pontos de melhoria dele. Sempre observando de que forma ele pode render mais para o seu negócio, tá? Então, vocês vão executar esse exercício de perfil comportamental e, posteriormente, vocês vão mapear também o quadro de equipes de vocês lá, através dessas informações que vocês escolheram, tá? Então, depois dessas informações, depois desse conhecimento que eu passei para vocês, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil vocês terem mais resultados, porque você vai ter o que acontece dentro do seu negócio, você vai saber o que tem que ser feito, vai montar um plano de ação, vai entender o perfil comportamental da sua equipe, e, consequentemente, vai dizer, ó, você, fulano, faça isso, você, fulano, faça aquilo, você vai ficar responsável por isso, eu quero isso até amanhã, eu quero isso até tanto. Vai colocar em prazos, vai estabelecer metas, vai colocar um plano de ação e, consequentemente, você vai ter muito mais resultados. Eu não estou falando isso aí à toa não, tá? Eu estou falando isso com certeza, convicção, porque eu aplico isso dentro do negócio e eu ensino isso para outros empresários que já aplicaram e tiveram resultados também. Então, só você que não vai conseguir, não tem desculpa. A desculpa está dentro de você mesmo. Se você não aplicar isso que eu ensinei para vocês aqui e não pegar as ferramentas e aplicar no seu negócio, realmente não tem como você ter resultado. Agora, faça isso, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Eu não tenho dúvida, tá? Então é isso. Espero que realmente tenham gostado dessa aula, direta e objetiva, tá? É dessa forma que funciona. Para de mimimi, deixa de desculpa e vamos colocar em prática o que tem que ser colocado em prática. Vamos mudar essa realidade do seu negócio, tá? Então o meu Instagram é @italomacel1. Tá? Lá eu gero conteúdos diariamente e eu quero que você faça parte desse movimento de empresários que realmente querem mudança, querem realmente trazerem lucratividade, trazerem liberdade para os negócios que vocês próprios construíram. Tá? Então venha fazer parte, tamo junto e até a próxima, tá? Pega esse.